E será que os vênetos antigos, na verdade, eram proto-ilírios? Bem, fica aí no vídeo até o final, a gente vai ter essa discussão. Obviamente é uma discussão que ela está assim mais embasada no ramo linguístico do que em DNA, esse tipo de coisa, até mesmo porque são estudos que ainda precisam ser feitos de um modo um pouco mais detalhado, né, melhor, e a gente não teria muita base para falar sobre isso. Então, continuando, né, fazendo, digamos, uma continuação com outros autores, com outras teorias, a respeito do que a gente já fez aqui nos últimos vídeos, falando sobre a língua vêneta antiga, né, o venético, que nós trouxemos sim algumas bases lá do eslavo. Vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, fica até o final aí. Te convido para curtir o vídeo, para se inscrever no canal. Tem aqui o botãozinho valeu se você quiser deixar algum valor, alguma coisa. E também, obviamente, ativa o sininho das notificações e não deixa de comentar. Porque se você vem aqui, curte, é muito bom, mas se você comentar, você vai estar ranqueando melhor o canal, né? Fazendo com que o YouTube entenda que o vídeo então foi bom para você. Não basta só curtir, porque o algoritmo do YouTube ele entende que um vídeo foi bom quando existe, além da curtida, a interação. Se a pessoa só curte então, e não interage, mesmo que é para deixar ali só um emoji, alguma coisa, só deixar alguma coisa, não precisa fazer longos comentários e nem nada, né? Claro, se você quiser fazer, obviamente, se você tiver o interesse em fazer, faça. Mas se simplesmente vem aqui corriqueiro, né? Uma forma diária para vir aqui assistir, gosta dos vídeos, mas não tem tempo de ficar ali escrevendo, deixa um emoji, alguma coisa ali nos comentários, já ajuda bastante, porque o que importa não é o que está sendo comentado, mas sim que há comentários nos vídeos. É isso que o algoritmo ele decifra aí. Então, se você gosta do canal, vem aqui, assiste, deixa também o like e algum emoji, alguma coisa e tal, um valeu, né? Um obrigado, alguma coisinha bem sutil, e aí você tá fazendo um grande favor também para o canal. Bem, pessoal, olha só, eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, né? Se você não conhece o canal, bem destinado aqui para os vênetos, a gente abrange outras coisas também ali da Península Itálica, porque né, não tem como não, mas destinado aos vênetos. Eu consegui aqui um artigo, na verdade não é um artigo, é uma publicação com vários artigos, aí faz uma relação com vários autores, mas eu não consegui ele na íntegra, porque na íntegra precisa pagar. Porém, algumas partes aí que nos interessam, que é a respeito dos vênetos, né, venético, eu consegui algumas coisas, provavelmente tenho mais detalhes aí, né, na versão paga. Então ela é uma publicação extensa, eu diria que é um livro, né, na verdade, com vários autores, mas esses autores, pelo que eu vi, principalmente falando sobre o vêneto, o venético, não são nenhum desses autores são italianos, tá? Então são outros autores. A gente vai ver um pouquinho nesse vídeo aqui e eu também acredito que eu vou ter que dividir esse vídeo em dois, porque senão vai ficar meio comprido e facilita o entendimento também. Olha só, eu fiz algumas observações, na verdade, eu fiz a tradução, né? A tradução, e eu leio aqui para vocês. Mas também eu preciso fazer algumas observações do que se trata, né, essa publicação aqui. É uma publicação de uma universidade, tá, americana. Eu vou deixar todas as referências lá no segundo vídeo. Vamos ver, acho que vai ter um segundo vídeo. Daí eu deixo no final do que ia finalizar, né? Olha, a continuação, essa aqui é uma continuação, na verdade, eles falam que essa publicação seria nada mais, nada menos do que a continuação da conferência sobre linguística indo-europeia realizada na Universidade do Texas. E aí, nessa conferência é que nasceu, né? Na verdade, nasceu a ideia de conversas informais sobre as línguas indo-europeias no 9º Congresso Internacional de Linguística, tá bom? Então, a partir disso, do 9º Congresso de Linguística, nasce a Conferência sobre Linguística Indo-Europeia, realizada lá na Universidade do Texas, e que depois, posteriormente, também acaba dando a ideia para ser lançado esse material aqui. Então, todos os trabalhos, eles citam aqui, todos os trabalhos publicados aqui são produtos finais, exceto aqui de 2 autores, que eles não estão ligados ali na discussão do venético, é de outras línguas, porque analisam outras línguas também, cujo artigo é um resumo, ok? Tá, tudo bem. Então, vamos lá. A maior parte, então, já se subentende que essa parte final ali do venético são artigos, são trabalhos finalizados. Também reconhecemos com gratidão um gênero
generoso subsídio de publicação da Ford Foundation Grant for International Training and Comparative Studies, administrado pelo Instituto de Estudos Internacionais Estrangeiros da UCLA, que é a Universidade da Califórnia. Eu vou citando isso para vocês verem que também não é um estudo de fundo de quintal, né? Não é qualquer coisa. Óbvio, sempre questionável, né? Ao apresentar os resultados dessas deliberações ao mundo acadêmico em geral, esperamos ter dado mais um passo em direção à autoexpressão regular organizada para estudos indo-europeus na América. Muito bem, então, nesse estudo aqui, eles começam, na verdade, não com o venético, eles começam com outras línguas aí, eles estudam primeiramente o grupo das línguas germânicas, trazem esses autores, né, que discutem sobre isso, o grupo das línguas germânicas, ítalo-celtas, e depois também as inter-relações do itálico ali dentro do ramo do itálico. E aí sim, depois, nessa publicação, nós temos a posição do ilírio e do venético. Eles acabam fazendo um contraste aqui, a posição do ilírico e do venético, para a gente ver, né, o que tem, se realmente, porque, para falar a verdade, nós vimos ali nos últimos vídeos do canal uma análise que foi feita entre as línguas ali eslavas e o venético. Obviamente, eu particularmente não considero que o venético tenha sido uma língua eslava, né? 100% ali eslava. O que pode ter ocorrido, sim, é que entraram, né? Veio muita influência do eslavo para dentro do venético, muito vocabulário, assim como acontece ainda hoje com as línguas. Pela situação ali, né? A situação local, pelo comércio e assim por diante, e por toda a história que os vênetos também têm com os eslavos, não só na antiguidade, mas acabou tendo na Idade Média e ainda tem nos dias de hoje, tá? Então acredito que isso foi algo muito natural e normal, mas não sei, eu acho que não dá para a gente falar que a língua inteira era uma língua eslava. Sim, provavelmente existam muitas palavras eslavas ali dentro, né, por essa conexão, mas eu não sei se dá para falar que toda a língua venética era eslava. Tá. A posição do ilírio e do venético. E aí o que eles nos trazem aqui? Ó? Ele fala, o autor, que daí depois eu boto nas referências lá no segundo vídeo. Ao reunir uma quantidade bastante impressionante de material sobre o ilírio por cerca de 4 décadas, e aí ele diz que o outro autor, né, o Hans Krahe, examinou repetidamente o problema da posição da língua cujo traço ele reconheceu em fontes onomásticas difundidas, seriam os nomes próprios, né? Principalmente na Península Balcânica, mas também no sul da Itália. Aqui, de fato, o importante conjunto de inscrições estava disponível em messápico, cuja origem ilíria é assumida por autores antigos e aparentemente confirmada por numerosas correspondências onomásticas com o material balcânico. Só para a gente fazer ali, abrir um parênteses para vocês não se perderem muito, né? Esse messápico, essa língua messápica, ela pertencia aos messápios, que era uma tribo antiga lá que habitava a zona meridional da Apulia antes da conquista de Roma. O que acontece é que o território lá deles era chamado de Messápia e as suas cidades principais ali tinha Usentum, que hoje é a atual Urgento, que foi italianizado ali, né? Rudie, que hoje é Lecce, e Brundisio, que hoje é Brundisi, e Iria também. Então essa aqui era uma região lá do sul da Itália e esse povo aqui era um povo que até então, agora ainda é assumido como um povo ilírio, tá? Naquela parte ali. Além disso, Krahe, que foi um famoso autor aqui, né, que estudou sobre essa teoria, colocando também em confronto o venético e ilírio, além disso, Krahe reafirmou a opinião defendida por Carl Pauli. A gente deu uma olhada no último artigo, também ele era citado, né, esse Pauli, e outros, de que o venético também era um dialeto ilírico. Então, houve ali um momento que o Krahe e o Pauli aqui, eles acabaram sim defendendo que o venético se tratava de um dialeto ilírico. Embora dialeto no sentido de variação, né? Uma das variações do ilírico. Embora influenciado pela onda de panilirismo,
que varreu o mundo linguístico nos anos 30, ele primeiro tentou ligar o ilírico ao germânico, revisar seu material e tratar os problemas das relações entre germânico e ilírico, e germânico e venético separadamente. Então, quando ele viu ali que existiam certos problemas, e obviamente quando eles falam aqui que eram influenciados pela onda de panilirismo, né, que era uma onda que acabou ali disseminando a ideia de que muitos lugares pertenceram aos ilírios, né, antes da chegada dos reconhecidos, dos famosos, mais famosos, né, das tribos mais famosas indo-europeias, ele viu que tinha alguns problemas e aí ele começa a fazer algumas revisões aí no material dele, tá? Revisões, obviamente, que foram exigidas pelo mundo acadêmico também. Tá? E aí, para explicar para vocês aqui, que acredito que seja muito interessante, antes da gente finalizar o vídeo, a teoria do panilirismo foi desenvolvida por Julius Pokorny e Hans Krahe, ele mesmo, né? O autor aqui que está sendo citado até agora. Estipulou que os povos que originaram uma série de hidrônimos em toda a Europa foram os ilírios. A forma desses hidrônimos não pode ser explicada por nenhuma das línguas indo-europeias conhecidas, embora tenham alguma semelhança com as línguas ilírias. Provavelmente isso que levou, né, eles a pensarem. Isso os fez supor que o povo ilírio habitaria quase toda a Europa antes das invasões dos povos indo-europeus históricos. Eles estão atualmente separados do ilírio e a linguagem dos hidrônimos é chamada de velho europeu. Então, hoje em dia, não se afirma assim com tanta veemência como fizeram antigamente, tá? Que isso aqui, enfim, né, pertencia a todos os ilírios, né, principalmente quando a gente está falando sobre os hidrônimos, que os hidrônimos fossem naturalmente assim todos derivados do ilírio, mas sim hoje em dia preferem apenas chamá-lo de velho europeu, uma língua que veio antes, né, daquela base, daquele substrato que forneceu material para as línguas indo-europeias. Seria um velho europeu que é chamado hoje, talvez porque eles não têm uma definição nenhuma, provavelmente porque eles não sabem, então eles falam velho europeu, mas ou alguma outra coisa, provavelmente mas ainda não existe uma definição clara para aquilo, né, para o venético também, né, do que seria aquilo. Então eles preferem não chamar de ilírio, mas também preferem não chamar de indo-europeu, porque foi uma coisa que veio antes ali, de certo modo, mas eles não sabem o que é, então hoje em dia eles preferem chamar de velho europeu, uma língua velha da Europa que ninguém sabe o que é. Bom, olha só, para o vídeo não ficar tão comprido, eu vou finalizar ele num segundo vídeo, e aí o que acontece? No segundo vídeo eu vou falando sobre o que a gente vai dizer lá no segundo vídeo. É uma conclusão, né? Uma conclusão daquilo que eu consegui o acesso gratuito, né? É sobre o que de fato, né, qual que foi a conclusão do estudo sobre o venético e também onde eles acreditam, o que eles acreditam que era essa língua aqui, né, e onde provavelmente ela também era falada, as origens dela. Eu acredito que seria isso aí, tá bom? Então nós vamos lá, ficamos para o segundo encontro lá no segundo vídeo, daí eu coloco também as fontes lá, como eu fiz do último vídeo, coloco todas as citações lá e obviamente eu já convido você novamente para curtir o vídeo, deixar seu comentário, comenta aí o que você acha, né, o que achou disso. Existem diversos estudos, diversas visões, eu acho que, como eu falei para vocês, nada é absoluto, nada é absolutista, a gente precisa realmente fazer uma comparação com uma coisa e a outra e tentar, enfim, pegar uma base em torno disso para chegar a uma concepção viável. Mas como vocês viram, nem eles ali, os linguistas, eles acabam tendo uma definição 100% correta do que é ou do que não é. Tanto que hoje eles preferem chamar de um velho europeu, porque eles não se arriscam hoje em dia a dizer se é ilírio, se é eslavo antigo, se é não sei o que arcaico, né? Isso não dá para tirar com certeza, tá? Certeza, não dá para tirar sobre isso. Então eles preferem falar velho europeu, até mesmo para depois não chegar alguém e falar, não, esses aí estavam falando coisa que não era, né? Então é melhor, às vezes, ficar neutro nessa questão até descobrir coisas melhores. Deixa aí o seu comentário, curte o vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, Strucon.